Anime Adventures, um jogo simples de Tower Defense que tinha uma qualidade incrível que acabou sendo deletado. Um dia eu tava navegando na internet de boa e deu muita vontade de ver os vídeos antigos do Anime Adventures. E eu já tinha falado que eu tava com vontade de fazer iceberg nesse canal. Aí eu fui procurar. Não tem. Pelo menos eu não achei mesmo procurando muito. Esse vídeo vai ser baseado em poucas lembranças que eu tinha, vídeos de curiosidades e muita coisa de amigos que jogavam muito o jogo que me falaram. No lobby perto do sumo você encontrava o L, cara. Se você conversasse com ele, ele pedia pra você encontrar o livro dele. Você ficava horas e horas no mapa e não achava nada. Depois você ia pro YouTube procurar por alguma coisa e o máximo que você achava era um vídeo clickbait. Quando você evoluísse o Gojo, você podia ver que você podia melhorar ele infinitamente. E essas melhoras era literalmente ele ganhar mais um upgrade para ele dar mais dano. Você precisava de 3 olhos na primeira vez, e quanto mais você evoluía, mais olhos pediam. Você via que no lobby do Anime Adventures tinha muita coisa escrita em japonês em algumas partes do mapa. Algumas que tava bem perto do mapa, que tava para traduzir fácil, tava literalmente escrito o nome do jogo, só que em japonês. No lobby, se você falasse com Chrolo Lucifer, esse NPC aqui, se você escolhesse alguma unidade, ele tirava o shine dela, se ela tivesse um shine. E a função dele só era pra tirar mesmo, ele não dava shine nem devolvia se você tirasse. O modo Heights do Anime Adventures não tinha como passar, cara, você tinha que esperar um tempinho até acabar e você poder entrar. Tinha um bug que se você ficar pulando, você conseguia ultrapassar bonitinho, cara, muito fácil. Mas depois de um tempo, tiraram essa barreira, cara, e qualquer um podia entrar na raid quando quisesse. No comecinho do Anime Adventures, o Broly era diferente, cara. Depois de um tempo mudaram a skin dele, deram um remodelo nele, deixando ele mais da hora. Antigamente no modo play, quando você entrasse lá, só tinha um Killua, cara, de NPC. Se você falasse com ele, não mostrava nada demais, só era uma frasezinha normal. Depois de algumas updates seguintes, vem a irmã dele, cara, a Aluka. Que se você falasse com ela, ela realizava seus desejos, cara. Que ela funcionava o seguinte, ela transferiu os status de uma unit pra outra. Você tinha 50% de chance de conseguir, cara. E se desse errado, você perdia a unit que você sacrificou. A unidade com status bons que você queria passar pra outra. Agora vai os eventos do jogo, cara. Igual nos outros vídeos que eu citava evento. E para esse vídeo não ter 36 mil horas de eu resumindo cada coisa sem motivo nenhum, esse tipo de evento no Anime Adventures teve muito padrão. Só mudaram a temática mesmo. Primeiro veio o evento tipo Madoka, cara. Que eles tinham até o banner próprio para você gastar com a moeda do evento. Tinha um NPC para você comprar o portal, cara. E se você ficasse fazendo o portal, você tinha que juntar shards. Você craftar o seu portal secreto. Tinha uns eventos do portal que resumia você comprar o portal ou item de da Evolve ou cápsula. O portal e a cápsula podia vir secreto. Evento de Páscoa que você tinha que matar o NPC para pegar os ovos dele. Depois tinha que meter os ovos numa caixa até chegar aos 10 mil pontos, cara. E tinha 3 ovos diferentes para 3 personagens diferentes. E tinha eventos que se resumiam em raid. Você entrava na raid, ficava até uma wave específica até você ganhar e tinha chance de ganhar alguma coisa. O evento de aniversário você tinha que fazer uma raid que você só podia fazer uma vez por dia. Que quando você juntava as 7 esferas do dragão, você usava e fazia seu desejo, cara. Aliados davam uma unit limitada. O resto eu não lembro, cara, mas falava que o Ritz dava 5.000 gemas e o Power dava uma Star. Tinha um bug visual que acontecia muito comigo, que literalmente parecia que o seu personagem dava 9.999 de dano e todos os elementos do jogo. Cara, era só visual mesmo, porque quando você viu ele atacar, ele dava o mesmo dano que ele dava, normal. Enquanto você roletava no burner normal, tanto faz, cara, o de gemas mesmo, tinha uma chance de você pegar o secreto desse burner, cara, que ele tinha também, que era o Lulu.
Em algumas updates desse jogo, eles colocavam personagens limitados no mana normal de gemas, como sei lá, o Jiraiya, o Luck e outros vários personagens. Obviamente, como o jogo não existe mais, o que fez uma update futura de Natal que ia sair em 2023 ser jogado no lixo. Muita coisa ia vir, cara. Um evento de Natal simplesão. Que ia vir, sei lá, Ice, uns caralho a quatro tudo, mano. No modo do Castelo Infinito, quando você completasse, você ganhava uma cápsula, cara, na Tier 100. Ou alguma porra que te dava um personagem. A primeira que eu joguei foi a última, cara, antes do jogo cair, que era essa daqui, cara, que nunca abriu, cara. Eu nunca ia saber o que ia vir nesse personagem. Falaram que ia vir o Mekamaru de Jujutsu Kaisen, mas sei lá, mano, tanto faz. Alguns personagens para evoluir eles ou ter, você precisa sacrificar outros personagens. Tipo o Aizen, o Grift e o Ainz de Overlord. Você tem que sacrificar 3 personagens de Overlord já evoluídos para conseguir ele. O evento de Chainsaw Man também foi baseado em portais, cara. E tinha os ranks lá, cara, que quanto mais você avançava, mais recompensa você ganhava. Mas a diferença dessa cápsula para as outras, que era a mesma coisa de portal, que essa daqui, que era cara, vinha mítico direto. E tinha vários. E também tinha portal secreto, que vinha personagem secreto. O evento de 1º de abril, você que tinha que esperar o Piccolo, cara, spawnar perto do Whis, cara. Ele spawnava muito de acordo com o tempo, era aleatório. Quando você conversava com ele, você comprava lá por 1000 de gold e você tinha que fundir, cara, fazer um evolve literalmente para pegar ele na forma secreta. Dizem que tinha um easter egg no load do jogo quando você entrava, onde que o Gojo aparecia nele. Antes do copyright, eles tentaram mudar os modelos das unidades de Boku no Hero. Que sei lá, cara, achei as skins muito estranhas mesmo, mas como os modelos eram bonitinhos, não foi algo que me incomodou. Tipo o Sten. Ele assim ficou bem da hora mesmo, cara, do mesmo jeito. Falavam que muitos efeitos sonoros do jogo era do jogo Battle Cats. Falava que o Final Castle do Anime Adventures era inspirado em um modo de jogo do Dragon Ball Legends, que era desse daqui, mano, do Gauntlet Battle. Não mostrava diretamente quando você roletava, cara. Mas falaram que o ban é normal. Se você roletasse 20.000 gemas, você garantia um Mythical, cara. 16.000 se você tivesse VIP. Para obviamente fazer uma referência, o Elico Pulse em todas as versões, o preço de colocar ele é o número primo e todos os upgrades dele, o bagulho de upar só, é número primo. Alguns NPCs que você conversava ou itens te levava pra outro lugar no mapa, cara. Tipo o Gojo, ou o item do Sukuna, ou o bagulho do Isaac que te levava pra prisão dele, ou o mundo do Grift, cara, que servia pra sacrificar também. Falaram que o Goku Super Saiyajin 3 do Anime Adventures tinha uma animação idêntica com o Goku Super Saiyajin 3 do All Star Story Defense. Eu realmente não sei, mano, eu não lembro se ele fez isso no anime, mas tanto faz. Cada um tem o seu jeito de fazer uma animação de ataque básico do personagem. É um detalhe que ninguém se importa. Tem um jogo que muitos falam que é o Ultimate Tower Defense, cara. Que falam que é um jogo que é 85% Anime Adventures, cara. Um jogo que eu até tenho acesso pra entrar. Pra mim, tanto faz, cara. Muita gente se aproveitou desse bagulho, mano. Muitos jogos, sei lá, pegava coisas que era do jogo ou mecânicas. Alguns literalmente tentavam fazer um Anime Adventures 2. E como eles sabem que não conseguiam copiar o resto, eles tentavam improvisar e falhavam. Vegeta é mais uma fusão, mano, do Anime Adventures, cara. Que ele tinha algo diferente de outros personagens, cara. Dava pra fundir passivas, literalmente. Se seu Goku tivesse Unic e seu Vegeta também, ele literalmente ficava com doble Unic, o que aumentava muito mais o dano dele.
No dia 16 de dezembro de 2022, All Star Store Defense teve o servidor raidado. Tinha muito cara fazendo merda lá, cara. Tava mandando link de IP grabber. Se você clicasse, mano, se você clicasse, acabou com o seu computador. O cara ia pegar tudo de lá, mano. Ia fazer muita bosta. Junto com as suas contas, cara, de tudo. Dentro dessa raid, quando eles mandavam as coisas lá, eles mandavam com uma mensagem junto. Ah, a gente do Anime Adventures, estamos... Se você usasse um pouco de seus neurônios, não fazia nenhum sentido, cara. Era só um monte de cara aleatório que se fingia, mano. Não foi uma raid combinada do Anime Adventures. Muitos mapas do Anime Adventures tinham um easter egg, cara, e tinha um que você até tinha que colocar código pra entrar nele. Começando pelo mapa do One Punch Man, que se você seguisse uma rota específica e caísse, você caía num bagulho, um lago no caso, e no meio tinha uma capivara. Muitos dos mapas tem uma capivara, cara, e falo que é uma referência a um youtuber. Esse youtuber, eu não sei. No mapa na raid de Naruto também tinha uma capivara lá no fundo. No mapa de Ferroteiro, se você seguisse uma rota, tinha uma moita, cara, que quando você olhasse, você encontrava uma placa falando pra não pisar nela. E não acontecia nada quando você pisava, cara, era bem broxante. Em outro lugar no mapa de Ferroteiro, no lago quando você nadava e isso um pouco mais fundo, você achava outro easter egg, cara, que dessa vez tinha um código que eu não sabia o que significa. E também outra placa de não pise em mim. E no mesmo mapa tinha outro código, cara. Outra parte do mapa que tinha um código e outra placa de não pise em mim. Mano, o que esses códigos significavam? Eu não sei. No mapa de Story Mode de Boku no Hero, colocasse um código nessa porta, você abria outra sala, cara. Outra sala secreta que também tinha capivara, cara. E outras coisas que eu não entendi nada, mano. O Carlinhos é o maior apostador